Oi, gente! Vamos continuar nosso bate-papo com o professor Douglas Gomes sobre diversidade sexual e população LGBTQIAP+. Daqui a pouquinho ele está entrando aqui. Oi, querido, vamos lá. Nossa, esse bate-papo tá demais! Tô amando! A gente falou várias coisas até agora, né? Essa dimensão aqui é. E é bom, porque, querendo ou não, a pauta LGBT é uma pauta política e eu acho que é uma pauta também de entendimento de si muito alto, né? Tem uma coisa que eu estou usando agora das minhas formações, ô Fábio, que, tá sendo quase regra, assim, né? Porque tem muitas pessoas que não têm um contexto, né? Às vezes, essa aproximação dessa questão LGBT até das sexualidades mais, que eu acho que a forma que eu consegui mais dialogar, assim, é quando eu falo, olha, para entender a pauta LGBT, uma atividade política e pedagógica elementar é estranhar suas estranhezas, né? É uma frase que acho que eu vou tatuar isso em mim, porque geralmente a gente no que estranha algo, aquilo também tende a falar um pouco da minha perspectiva de mundo, né, a isso. Então, por exemplo, na hora que eu falar, como que eu vou falar para meus filhos que dois caras gays se beijaram? Gente, é você que é um dos responsáveis pela socialização daquela criança. Se para ti já tá estranho, aquela criança, só depois de se relacionar com outros contextos, que ela pode deixar de estranhar. Então, estranha a sua estranheza de falar isso. Porque simplesmente você entender que é normal, tá tranquilo. Você nem precisa conversar direito. Você não precisa conversar. Porque a partir da conversa que a gente tem, é que a gente coloca num patamar do estranho, né? Então, deixa as pessoas, caso, né? Ou então seja receptiva a receber a dúvida, né? Mas simplesmente já chegar numa pretensão de que a criança vai estranhar, talvez quem está estranhando é você, Exatamente. entendeu? E, Exatamente. e isso para mim é fundamental, sabe, Fábio, da gente pensar nessa, eu acho até em sociedades mais que respeite as vivências plurais. E por que vivências plurais? Porque a heterossexualidade, a cis-heteronorma, ela é uma das possibilidades que se tem. Ela não é a possibilidade que se tem, tá? Ela é uma das. Quando você é cis-hétero, tá? Agora, o que a gente sofre enquanto LGBT é esse, como que eu posso falar, esse clima político em que sua existência é posta em xeque pelo fato de você não estar dentro da cis heteronorma. De você ser um cara cis hétero. E um cara, assim, um tipo de homem só. Porque se a gente fosse aqui detalhar mais, você acha que pessoas héteros, Fábio, sofrem de homofobia? Claro que não. Como assim? Pessoas héteros vão sofrer de homofobia? Eu posso te contar uma coisa? Me conta. Sofre. Como? Me conta. Caso de São Paulo, por exemplo, que o pai estava abraçado com o filho e foram confundidos com um casal gay. Nossa, é verdade. É verdade. E sofreram violência, é verdade. Aqui em Brasília, você estava aqui em Brasília quando aconteceu a mãe ali no Brasília Shopping, se eu não me engano, que estava de mãos dadas com a filha e também sofreu de violência? Não lembro, não lembro. Um absurdo. Ou seja, a homofobia, né, é importante. Por isso que essas lives é interessante que a gente vai trazendo outras dimensões. A homofobia é um caldo cultural, né, muito violentador e que atinge inclusive pessoas heterossexuais que não estão naquela condição dentro da cis heteronorma, né? Então, por exemplo, Trago, você se lembra você assistiu MasterChef, não assistiu? Aham. Você lembra da Paola? Paola Sim. Costello, eu acho, né? Ela recebeu um Twitter extremamente transfóbico, porque fala assim: você parece uma travesti. A resposta dela foi divina. Tipo, foi divina. Tipo assim, Ela não me sempre é muito ofende.
Não me Muito certeira. ofende, não me ofende. Mas a atitude do cara que fez isso foi uma atitude transfóbica. Exatamente. Porque colocou a pessoa travesti como se fosse algo ruim, sabe? É igual aquele. Pejorativo. Sim, é igual quando eu falo assim, geralmente quando era criança eu já escutei muito isso, então por isso que eu posso falar. Age igual a homem, né? Você tá chorando igual uma menina. Tá vendo? Essas. Que aí eu coloco a mulher como algo ruim, né? Você é homem, você não é uma mulher, você tem que chorar igual homem, não como uma menina. E isso é ridículo, porque eu pego o cenário do feminino e coloco num patamar de pejorativo. Né? Eu não posso ser essa coisa que isso aqui é um xingamento. Né? Isso aqui é xingamento. E é interessante Exatamente. a gente observar isso, porque a homofobia também está aí. E se as pessoas começam a entender que a homofobia também atinge pessoas heterossexuais, porque a ação homofóbica ou LGBTfóbica é justamente nessa situação de falar assim: desculpa, eu te xinguei porque eu pensei que era viado. Isso mesmo. Isso mesmo. Vou trazer um dado aqui. O bom é que nesse momento das redes sociais da pandemia, a gente virou acadêmico pop muito rápido, né? Eu tô seguindo É, o Vitão. exatamente. Tô seguindo o Vitão, e aí o Vitão trouxe uma declaração. Vitão, você conhece aquele cantor lá, do cabelo Sim, grande? Tô claro. falando, lindo, né? Quem não conhece a hashtag meu casal, né? Essa É todo meu casalzão. Graças a Deus que ele não divulgou isso nas minhas redes ainda. né? Mas ele fez uma declaração que ele falou o seguinte: perguntaram para ele se ele ficaria com homens, né? E ele mesmo estando com a Luísa Sonza, né? Ele falou que sim, que né, poderia sim se interessar por um cara e ficar com ele. Primeiro, eu acho essa pergunta invasiva porque você não precisa perguntar para as pessoas a sexualidade e tudo mais. Só que o que eu prestei atenção foi no reflexo disso. Ele foi chamado diversas vezes de não é casal fachada. Ele tá lá porque ele é gay. Novamente, sabe, 2020. Cara, sério? Que a gente vai ter que falar isso de novo. 2020, o cara falou isso e já é totalmente bombardeado sabe, de ações homofóbicas. De ações homofóbicas. Porque aí, né, como que um cara hétero vai falar que vai ficar com um cara? Não pode. Numa cultura normativa, que a gente fala de cis heteronormativa muito forte, você não pode falar isso. Você não pode, você não deve. Porque se você estiver falando isso, você está se afastando desse local de privilégio nessa cultura, que é ser um cara com um tipo de expressão de masculinidade, que é aquele cara, né, macho alfa, que bombadão, que não se preocupa nem com o prazer da mulher, porque heterossexual também tem isso, né, não Exatamente. faz o próprio prazer, e que vive nesse local aqui de privilégio. Se você se distanciar disso, você vai sentir a LGBTfobia na sua vida. Você vai. Exatamente. Exatamente. Inclusive, o que aconteceu com a criança, da menina, né, da criança quando apanhou, porque ela falou que estava gostando da menina, foi porque naquela verbalização ela se afastou. E veio a família, Exatamente. corrige, né? Exatamente. Vai lá e corrige. Isso é muito complexo. Então, assim, vamos entender que a homofobia atinge todo mundo também. Então, lutar contra a homofobia é um dever de todos e de todas e de todos. Tá? A gente Muito bem. precisa entender isso. A gente está exposto. Já pensou, Fábio? Você pode vir uma pessoa totalmente com ódio no coração, com ódio na vivência e tudo mais, e falar: te bati porque pensei que você era travesti. Olha só, que pessoa se autoriza a fazer isso? Que pessoa se Exatamente. autoriza a fazer isso? Sabe? E É pra gente simplesmente estranhar. acontece, né? E simplesmente acontece, né? Sim. E eu acho importante a gente fazer essa reflexão dentro do serviço social, porque muitas vezes a gente carrega, né, esse preconceito, essa discriminação na conversa, na piada. Não adianta nada ler Marx de cabo a rabo se, na minha prática profissional, eu sou uma pessoa que nem se preocupa com classe e muito menos com identidade. Exatamente. E continua reproduzindo aqueles comentários indiscretos e piadinhas e
fofoquinhas. E se você Sim. continua reproduzindo esse tipo de comportamento, você não está contribuindo em nada. E outra coisa, não está efetivando projeto ético político nenhum. Então, assim, a gente tem que entender que tem uma mudança de comportamento, sim, tem uma mudança de mentalidade, sim, e a gente já está quase em 2021 e não tem mais espaço para esse tipo de posicionamento arcaico, retrógrado, conservador. E é isso, é fazer da nossa prática profissional um espaço de respeito e aceitação, tá? Por que que eu já tô falando de... eu não luto mais, sabe, Fábio, por respeito, saca? Não é isso, não. Saca? Não é isso. Eu acho muito romântico isso. Não importa aceitar, importa respeitar. Não, cara. Tipo, primeiro eu não peço eu respeito. Você tem que me respeitar, independente. Saca? Independente. Tu Exatamente. tem. Isso chama civilidade, saca? Civilidade, é Exatamente. isso aí. A aceitação, eu vejo que é um termo muito mais revolucionário nisso tudo, assim, tipo, cara, tu vai aceitar querendo ou não, porque eu não vou deixar de ser gay, por exemplo. Olha o que sabe uma pergunta que já me fizeram, Fábio? Contigo eu tô fazendo uma live muito intimista, tá? Eu tô seguindo isso. Maravilhosa. Amei. Sabe o que é que já me falaram, assim, que eu já passei por essa, tipo assim, Douglas, olha, o importante, eu não tenho nada contra você ser gay. Nada contra. Mega aceito. Meu cabeleireiro é gay e tudo mais. Sabia que a coisa ia vir feia. Sim, quando começa Agora, assim. quando começa assim, Fábio, tu já sabe que vai vir alguma coisa. O problema é quando fala assim, mas ó, mas não precisa ser viado, sabe? Assim, muito bicha. Tudo bem você ser gay, mas fica lá dentro do armário, bem trancadinho, para ninguém saber e ninguém desconfiar. Porque se começar a aparecer que você não é cisnormativo, então, meu querido, vai ter um problema, né? Então, é bem legal, né? É a E cara aí, da hipocrisia do sabe o que eu Brasil. acho, sabe o que eu acho mais bacana? Que a minha única resposta é assim, cara, honestamente, eu não tenho um termômetro de bichice pra saber quanto tá alto e quanto tá baixo. Saca? Eu sou apenas assim, eu tô aqui, eu não tô medindo se será se eu falar desse jeito? Olá, boa noite, tudo bom? Me chamo Douglas Gomes, sou assim. Você falar, e aí, galera, tudo bom? Boa noite, vou arrebentar, close. Eu não sei, saca disso. O outro se incomoda por uma questão que existe muito hétero aqui que eu acho também extremamente estridente. Tipo, aqueles héteros que passam na moto, cantando a moto aqui. Ai, ou hétero de academia que grita. Ai, como que isso dá isso? Eu sei que pra mim o pessoal fala que é bichice. Vocês vão, mas o que que dá isso? Pra mim é ridículo, sei lá. Entendeu? Assim, que isso é estranho também. A gente joga isso pra galera que tá vulnerável. Agora, pro cara que tá no poder assim, isso é totalmente legitimador. Né? E aí isso representa muita prática de não aceitação. Né? Outra coisa que no ambiente de trabalho, olha o quanto que é importante pensar. Estou falando de ambiente de trabalho, serviço público, várias vezes já escutei. Douglas, vem cá. Aí vem pra mim, porque enfim, eu sou o cara gay, né, do serviço público. Você não acha que fulano de tal é? Ah, porque você tem um radar, você tem um olhar com raio-x que detecta quem é homossexual ou não. Ou Entendi. não? E aí vem pra Entendi. mim. É tipo, você não acha que fulano de tal é também? Mas e fulano de tal não é, não? Tipo assim, primeira novidade é essa intimidade que eu nunca dei pra ninguém. Segunda é a intimidade do outro, também acho que ninguém deveria fazer isso. Entendeu? Mas vem pra mim perguntando isso que eu falo, gente, as pessoas perderam a noção. Tipo Perderam a assim, noção. que invasivo, saca isso? Ou então, geralmente, né, com eu quando tô namorando, é, vem perguntar quem é o homem e a mulher da relação, né? É tipo assim, é uma curiosidade. Você jura que Você pergunta mesmo. pergunta, fala, nossa, não, mas Douglas, eu acho que você é a mulher porque você usa cabelo grande, né? E ele não, ele usa cabelo curto, tem barba, assim, fechada.
A pergunta é, cara, que. Primeiro, isso é novamente uma cultura heteronormativa, né? Que mesmo casais formados por dois homens ou duas mulheres, assim, eu preciso ter um homem e uma mulher ali definido. Exatamente. Binária, porque não aceita, né? Exato. Essa perspectiva eu preciso ter. E aí os elementos são aqueles elementos de tradução de gênero, né? Ah, Douglas, você, pelo fato de ser assistente social, professor, cabelo grande, né? Ali, aí tá a mulher. Já o outro engenheiro, barba fechada, ele é um homem. Não, os dois são homens aqui, cara. Até então são dois homens aqui, entendeu? Gays se entendem dessa forma e vivem muito bem. Agora, que curiosidade, eu não chego perguntando pra ti, Fábio, ou pra quem que seja. Ei, mas como que é a vida íntima de vocês dois aí? Não sei. Mas Meu uma coisa. Deus, gente, sério, é surreal, é surreal. Sim. E assim, é uma coisa que se resume muito nessa coisa da sociedade binária, né? Ou é homem ou é mulher, e na coisa da prática sexual, né? Da prática do ato Ah, sexual. Que isso é, daí dá então, outra assim, só live. se resume a isso. O pensamento é resumido. Gente, chega, né? Tá na hora da gente superar isso tudo, entender que tem muito mais além do que sexo, tem muito mais além do que homem e mulher, que numa relação existem outros papéis além do homem e de mulher, então Além de tem uma outras, relação monogâmica, né, além Fábio? de uma relação monogâmica, tem as relações poli aí acontecendo, tem os aromânticos que estão aí também, que não querem se relacionar, tem de tudo, gente. A coisa é Sim. assim, não tem uma caixinha mais, uma gavetinha para você definir cada pessoa e colocar um rótulo, um código de barra em cada um. Não dá mais para ser assim. Ou de pensar que as identidades são imutáveis, tá? Porque, por exemplo, eu fico pensando assim na perspectiva de que, eu sou um cara, por exemplo, eu sou um cara hétero que fiquei com um cara, ai meu Deus, eu sou gay. Cara, 2020, sério que a gente ainda tá falando isso? Saca assim? Ou então eu sou um cara gay que ficou com uma menina, ai meu Deus, eu sou bi. Né? Não, cara, é tipo, vivencie o que dê prazer, sabe? Vivencie bem isso, né? Se dê prazer, dê, sabe? Se preocupe com o prazer do seu parceiro, da sua parceira. Vamos vivenciar vamos lutar por uma sociedade em que as pessoas não tenham medo de ser e de amar quem desejam ser e quem desejam, né, amar. E vamos estranhar as nossas curiosidades muito fortes que são invasivas para o outro. Não é o outro, a outra, o outro que está falando sobre isso. É você que está com curiosidade. Ótimo, se eu dou liberdade para que as pessoas me façam perguntas, o passo é meu. É meu. E eu deixo isso à disposição. Se não, pronto. Né? Não vamos ir para uma intimidade que ela tem vários elementos, né, ali de fobias, né, no meio, né? Como, por exemplo, não tem nada você ser gay, não tem nada com você ser gay, mas não precisa ser bicha, não tem nada. E como também a gente precisa discutir isso. Quem nos chama de bicha somos só nós, tá? É uma outra discussão essa dimensão. Eu tô cansado da galera também falar assim, esse é o viado, e tipo, não dou mínima intimidade pra isso, tá? Não, não me chame assim, eu só deixo quem eu autorizo falar sobre isso, porque eu sei que é de uma maneira responsável, né, nessa dimensão, e afetiva, tá? Mas eu Exatamente. posso falar, sou viado com orgulho, tá? Sou viado com orgulho, sou bicha com orgulho, sabe? Eu preciso trazer isso, porque sou eu que estou ressignificando politicamente uma palavra que desde o momento que eu nasci eu estou sendo exposto. E isso é bacana a gente pensar que a identidade LGBT vem muitas vezes pela violência do outro que estranha, né? É tipo assim, eu fui criado, por exemplo, eu nasci numa família evangélica, né? Eu iniciei meus estudos no Adventista. Fábio, eu tinha várias coisas que eu não poderia fazer, tipo, era um tal do fala grosso. E eu era uma criança de 4, 5 anos, eu sei o que é falar grosso. Eu forçava a minha voz. Eu acho que até hoje, quando eu tenho essa voz mais grossa, assim, tudo mais explicando, é o trauma, né, para isso. É o não cruza a perna, né? É o você tem que jogar futebol, saca? São essas, você tá vendo que são essas ações
que você, enquanto LGBT, vai se reconhecendo que você, cara, essa cultura normativa tá falando assim, não tá certo, não tá certo, não tá certo. Você não é o certo. Não reconhece a sua vivência, tá? Não reconhece. Eu, por exemplo, eu queria muito brincar mais de boneca com as minhas amigas do que de futebol. Eu nunca gostei de futebol. E não é pelo fato de ser gay, não, porque tem hétero que também não é obrigado a gostar de futebol. Exatamente, exatamente. Entendeu? Assim, a gente questionar essas relações que trazem recortes frios de identidades que não dá mais, não dá mais. Saca? Eu vou ter que falar. Olha o quanto que o futebol, trazendo futebol, está sendo hoje em dia uma luta para trazer o palco da homofobia dentro do futebol, que é muito grande ainda. Né? Muito. Ó, a gente tem hoje essa masculinidade tóxica aí. Hoje a gente tem vários jogadores aí sendo acusados de estupro. Exatamente. Né? Essa virilidade masculina, sabe, tóxica. Eu preciso ser o cara, parará. Gente, se a gente não começar a ver isso como uma aberração, que isso pra mim é uma aberração. Quando a gente não discute as masculinidades, né, Fábio? Qual é a sua opinião? Eu que estou trabalhando com crimes contra a dignidade sexual, então fico chocada com essa questão do machismo, né? Como que o machismo e o patriarcado são uma doença mesmo que assola a sociedade, sabe? É uma questão sociocultural, assim, que tira vidas todos os dias. Então, todos os dias eu estou lidando com vítimas dessa sociedade machista, que o homem hétero, cis, se acha no direito de possuir os corpos de outras pessoas, simplesmente por ser homem e hétero cis. E aí eu pergunto, se a gente, né, para falar sobre a questão LGBT, a gente também precisa pensar nas construções dos gêneros que nós estamos trazendo, né? Primeiro, questionar esse binarismo, porque esse binarismo eu coloco expectativas de gênero muito fixas de um lado e do outro. Então, o que é ser mulher recatada, do lar, que cozinha, que cuida, e esse homem que não cuida, que não é do lar, que é viril, que é provedor, né? E esse tipo de situação acaba muitas vezes trazendo diversas violências ali muito graves, muito graves. Já passou da hora de dizer não à LGBTfobia, porque também dizer não a essas formas frias de socializar meninos e meninas, homens e mulheres, saca? No não respeito da existência da pluralidade. Se tem uma coisa que eu acho muito bacana de ser LGBT, porque a gente preza pela diversidade. Não quer dizer que a gente não tenha os nossos problemas também, porque o preconceito e discriminação, infelizmente, é um caldo, né? Tá todo mundo dentro. Mas que a gente se coloca, pelo menos hegemonicamente, para se pensar no que é que causa esses preconceitos e essas discriminações, principalmente relacionadas à identidade de gênero e orientação sexual. Né? A gente precisa disso. E que bom, né? Talvez eu não esteja vivo para vivenciar esse tipo de sociedade, mas eu gosto de me colocar num patamar que eu colaborei para daqui a pouco outras gerações vivenciarem, né, uma sociedade de maior respeito, né? Que é quando eu vejo, né? Drags queens fazendo sucesso na música pop e ganhando representatividade nos meios, né? E isso eu trago, né? O quanto que Pablo Vittar, por exemplo, é um tipo de ícone que traz e que a gente precisa defender pelo menos né, a existência aqui, porque para uma geração vai ser um marco. Com certeza. Sabe, assim, vai ser um marco quando eu vejo um cara cis, gay, que está trazendo arte drag e que está ganhando notoriedade sobre isso, que isso acessa, às vezes, aquela realidade que pode não ter todo esse debate que a gente está tendo aqui, mas a música de um cara, de uma drag, tá lá. E isso vai fazer, sim, questionar, né, quem é isso? Nossa, por que ele fala isso? E a gente vai estranhar esses estranhamentos, a gente vai lutar contra o preconceito. Lógico, eu acho que quando a gente passa a a lutar, né, contra esses preconceitos e discriminações, é sinal que a gente também está avançando, né? Porque no que a gente avança tem a resistência aqui, ó. A gente avança tem a resistência. E isso é interessante a gente observar essa resistência de hoje, que está muito bem pautada, né, na família, pátria
e Deus e tudo mais, só que a gente precisa se ressignificar. Eu também vou defender minha pátria, mas uma pátria inclusiva. Eu também vou ressignificar uma família totalmente diversa, né? E para aqueles e aquelas que acreditam em Deus, eu acredito que Deus é amor também, né? E amor não tem asepsia. Isso. Então tá na hora da gente pegar isso aqui, ó, e retraduzir para uma perspectiva mais humana e diversa, né? De fato, sabe, Fábio? Com certeza, Douglas. Né? Eu acho que assim, se não tiver outra questão, eu acho que é tudo isso. É tudo isso e muito mais, né, que a gente pode discutir aqui. Tem questões muito maiores sobre isso. Né? Eu vejo, principalmente enquanto assistentes sociais. Realmente, é um universo muito amplo. A gente poderia passar várias lives aqui falando sobre Sim. isso. No futuro, eu quero que a gente faça outras lives. Uma no futuro, a gente pensar uma para a gente falar especificamente sobre homofobia e trazer mais dados de violência e a gente Eu posso debater. trazer um dado que eu acho importante. E Certeza. aí, eu escrevi agora um artigo sobre a perspectiva da sexualidade, identidade de gênero e orientação sexual com adolescentes privados de liberdade, né? É interessante pensar porque eu trago duas coisas muito importantes da graduação. O movimento LGBT e eu sempre gostei dessa temática da infância e adolescência e eu gostei da medida socioeducativa. E estar nas medidas socioeducativas há 10 anos, na hora que eu passei na Secretaria de Justiça, eu não sabia assim, cara, onde que está a questão LGBT aqui? Que era a questão que eu sentia falta, né? E nesses 10 anos atuando com adolescentes, e com famílias também, eu vejo o quanto que as pautas são invisibilizadas referentes à diversidade. Primeiro porque, você pode ver, a gente pega os dados que são divulgados do CNJ, que é uma elite. Não, o CNJ é uma elite. CNJ. Exatamente. É importante, mas é uma elite. Eu que estou na execução, eu estou na vivência. Eu estou na vivência. Eu tô junto com o jovem, eu estou junto com o adolescente. E é impressionante o quanto que, nesses 10 anos, a sexualidade nos ambientes de internação, sabe, Fábio, pensa na questão mais conservadora e retrógrada, assim. É o que acontece, da gente ainda se apoiar numa discussão de sexualidade a partir da perspectiva de saúde, e entenda-se, gerência de saúde, ou então o professor de biologia. Sim. E se tem uma coisa que com a adolescência a gente precisa pensar, é que a gente pode ser um espaço, né, de discussões de grandes temáticas. Inclusive, um profissional igual a gente, que possa atuar trazendo diversas pautas, participa das relações sociais daquele sujeito. E aí eu tive, por exemplo, oportunidades de ver relacionamentos homoafetivos entre os meninos. Mas que, assim, existem várias perspectivas, inclusive de sobrevivência. Olha como a homofobia é perversa, né? Em 2010 até 2013, eu ouvia muitos meninos falando isso, né? Eu preciso discriminar para poder não sofrer de preconceito. Outras ocasiões, eu vi as famílias homoafetivas dos meninos que estão, né, cumprindo medida socioeducativa. E o quanto que as famílias homoafetivas, elas estão no meio da discussão também. E é interessante observar que no que o adolescente comete um ato infracional, uma das primeiras coisas que lhe é cerceado, junto com a liberdade, é o direito de ser. Né? Então eu tive, por exemplo, muitos meninos que no primeiro momento se assumiam como homossexuais, só que para conseguir sobreviver, falava-se depois hétero. Você está sentindo quanto que isso é pesado? De eu pegar um menino Muito. de 14 anos, 15 anos, que se entende quanto, né, gay, e às vezes as relações são tão conturbadas, fala, não sou gay não, sou hétero. Muito pesado. Por sobrevivência, né? Porque senão não sobrevive no meio. Não, e assim, e detalhe, nem sempre são os adolescentes, né, os outros adolescentes que colocam em risco. Às vezes também é muito servidor que coloca em risco, que não Com aceita. certeza. Com Entendeu? certeza. Então, eu acho assim, tem uma questão que a gente poderia falar muito bem sobre isso. Medida socioeducativa e existências plurais.
porque a gente precisa entender, né, desde a existência política enquanto uma população com pertencimento étnico-racial de uma população negra, e ser negro, LGBT e adolescente em privações de liberdade, né? A gente precisa tecer isso. E é lançar para o visível um tema invisível. Eu vejo que o que tem de assistente social muito bacana, o serviço social, a gente precisa recuperar isso. Trazer essas pautas que às vezes ninguém quer tocar como um tema político que precisa ser trabalhado. E a gente está Nossa, ali vamos para isso. fazer essa live aí do socioeducativo e as vivências plurais. Eu já quero, já quero. Vamos lá, tem todo um artigo para isso aqui. E é muito Vai bacana quando a ser gente consegue perceber. topíssimo, topíssimo. E quem falar nisso, me manda esse artigo que eu quero mandar para minha lista de e-mails. Vou mandar sim. Tá? Vai ser publicado pelo CEAN aqui da Universidade de Brasília e já está disponível também. Eu fiz com a orientação da Tatiana Leonço, né? Tu conhece a Tatiana Leonço? Não, não. Ela é uma é uma... Inclusive, eu gosto dela porque ela é uma das pessoas que o governo Bolsonaro não gosta, então o que o governo Bolsonaro não gosta eu já aprecio. Já gostei, E né? já gostei. E ela também, ela traz uma discussão muito forte, foi uma das primeiras pesquisadoras que tratou da perspectiva da transexualidade dentro do Ministério da Saúde, junto com a professora Débora Diniz. Então, assim, tem uma pesquisa Muito fantástica legal. que tem, e psicóloga com uma formação muito bacana no feminismo, e que colaborou muito para mim nesse aprendizado, né? Eu tive a oportunidade de ter ela como minha orientadora na pós. E é Que muito bacana, bacana, que assim, bacana. trazer essa visão. Muito legal. E eu tô aberto, totalmente aberto, Fábio. Pode me chamar, você sabe que para você não é nem um convite, é um mando. Tô à disposição. Não, meu querido, vai ser show. Eu amo falar com você, vai ser maravilhoso. E eu quero saber se o pessoal tem alguma pergunta para a gente Uhum. encerrar nossa live daqui a pouco. Tem alguma dúvida sobre a questão? O pessoal participou bastante sobre muitos comentários durante a nossa live, foi bem legal. Que Alguma bom, dúvida, amigo. gente? O pessoal Vamos lá, gostou que é muito, bom foi é muito isso. bacana. Não, não tem problema. E assim, gente, é uma questão que toda vez que eu faço formação, né, formação para equipe, alguma coisa assim, presta uma consultoria na área ou assessoria, tem uma dimensão que é muito bacana, tá? Por mais que a gente problematizou tudo isso, esses espaços de formação, a gente precisa falar do preconceito, sabe? Não entendam esse espaço como um espaço de aqui eu não vou falar porque eu vou ser apedrejado, né? Aproveita esse espaço que é de uma pessoa, né, LGBT que traz. E eu acredito que a gente só pode construir mudanças se a pessoa verbaliza também, né? No que verbaliza, talvez não verbaliza de uma forma mais assertiva. Mas no que for verbalizar, a gente, quando processo de formação, acolhe e ressignifica para que a pessoa possa entender, tá? Então tem oficinas, por exemplo, eu estou numa pegada hoje em dia, Fábio, que é uma perspectiva mais prática de como trabalhar isso. Na live de ontem que eu fiz com a Raíssa foi como trabalhar o pertencimento ético-racial na atuação profissional. Eu estou trabalhando na temática LGBT com oficinas presenciais, né? Assim, oficinas vivenciais, aliás, que traz justamente isso, o poder da empatia, tá? E dessa pessoa ser posta num local em que ela não se sente aceita e ver como que é aquela situação pela pessoa. Geralmente, quando eu trabalho isso com alguns professores ou com alguns, né, alguns assessores, é, eu já ouvi muita verbalização de que já esteve em um local de discriminação, por exemplo, mas que nunca tinha se colocado no lugar do outro quando ela discriminava. Isso é tão bacana a gente pensar, porque é um processo que a gente precisa construir junto com o outro, né, e com a outra. Se você não gosta de que façam algo com você, eu sei que é bem trivial esse aprendizado, mas ainda é muito político. Para que fazer com outra pessoa? Né? Se você não gosta de que ser invadido, para que invadir o espaço de outra pessoa? Se você não gosta de ser xingado e ofendido, para que você vai ofender e xingar uma pessoa?
sabe? E às vezes na nossa realidade a gente esquece desse aprendizado que é lá da infância que a gente precisa ter, né? Eu não vou fazer com uma Exatamente. pessoa aquilo que eu não quero. Exatamente. Respeito, né? Que acho que a gente simplesmente tem que ter pelo outro, né? Sim, Independente de quem é o outro. Não, não sim, importa a quem, né? sim. A gente tem um lastro cristão muito grande no serviço social, né? A gente ainda tem hoje na prática profissional muitos assistentes sociais que são cristãos, né? E tem um princípio cristão que eu acho que é muito bonito e que as pessoas têm que parar e refletir um pouco sobre isso, né? Já que a própria cultura delas vem com essa pegada aí, que é aquela coisa do amar ao próximo, né? Quando Jesus falou lá para os cristãos amar ao próximo, não falou quem era o próximo, gente, era todos, tá? Então vamos aí respeitar todo mundo, amar a Sim, todos, tá? sim. Principalmente o pessoal que tem que é partidário de alguma religião. Pratica, gente, vamos praticar. Pratica aquilo que você fala toda semana lá na sua religião. Vamos praticar esse amor no mundo, né? Eu acredito que se a gente amasse de fato mais, a gente respeitaria o amar do próximo, entendeu? Saca, assim, a gente respeitaria tudo mais. Mas falta ainda essa concepção. E eu acho que, em termos de conservadorismo, amar é um ato revolucionário de fato. Com Sabe, assim. certeza. E não, logicamente, eu acho que tanto eu e você nós temos ideologias muito parecidas, políticas, mas a gente também exercita o amor quando. Não quer dizer que eu concorde com esse governo, né, que está aí, que está trazendo perspectivas horríveis. Mas eu acho que uma forma de trazer o outro para o outro que às vezes votou no Bolsonaro, com toda aquela, né, perspectiva às vezes de raiva, é a gente sentar e com muito acolhimento também político, poder conversar e falar assim, não, vamos desconstruir certas questões aqui, né? Porque eu tive que, por exemplo, ainda hoje eu estou discutindo por que que o pessoal falou que Manuela Dávila estava querendo trazer a mamadeira de piroca. Ai, pelo amor de Deus, Fábio, tem que discutir isso. Madeira de piroca em 2020. 2020 foi o ano da madeira de piroca, da terra plana, né? A gente teve que discutir o óbvio, né? Então, O óbvio. assim, o óbvio, né? Então, vacina, a gente está tendo que discutir a questão científica, da validade científica. É o ano que o raciocínio lógico está sendo posto à prova, né? O raciocínio científico, lógico, crítico. Então, não é fácil, né? Não é fácil. E assim, e hoje a gente está nessa perspectiva de falar, olha, existe coisas básicas que são, né, não dá para a gente flexibilizar. Não dá. E a gente precisa entender isso, assim, que hoje falar do beabá, porque tem muita gente que está regredindo isso, que, tipo, os negacionistas, não, não existe isso. Eu quero. Quem é LGBT é contra a família. Quem é. Sabe? Como que eu vou explicar pro meu filho dois barbudos se beijando? Porque isso é horrível. Porque Deus é não sei o quê. Ai, pelo amor de Deus, né? Aí eu que falo, pelo amor de Deus. Sério? Exato. Tipo, para, né? Vamos pensar que tipo de sociedade você quer pro seu filho, pra sua filha. Isso aí. Douglas, quero te agradecer Que é demais. Foi isso. muito bom a gente conversar hoje. Nosso bate-papo foi maravilhoso. Quem acompanhou aí nossa live adorou. Vai Que estar bom. gravada, gente, vai estar disponível no IGTV. E vocês têm que seguir o professor Douglas Gomes, Ah, maravilhoso, eu que fico que ele é feliz. professor, preparador para concurso, e tem altas aulas grátis, gente, no YouTube, do Tem. professor Douglas Gomes, é só assistir. Então, quem está se preparando, quem quer estudar, quem quer continuar esse processo de formação sempre, Uhum. segue o professor Douglas Gomes, que ele tem umas Obrigado, lives Fábio. maravilhosas, aulas maravilhosas, está sempre contribuindo com conteúdo no serviço social. Muito obrigada, meu amigo. Foi muito bom Olha, estar com você. gente, Saudades, eu, viu? eu agradeço. Você sabe que você é uma amiga querida assim mesmo. É uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração. Juro que sinto pelo fato de você agora estar no norte aí, mas eu sei que isso também é uma missão. Eu acho que você
traz, né, a sua existência é uma existência política, a sua existência é resistência, e a gente precisa, né, mesmo pulverizar isso, fertilizar os locais, para que a gente consiga trazer esse conhecimento crítico. Eu tenho certeza que você faz isso com excelência. Novamente, Fábio, assim, eu acho que a gente tem uma coisa de serviço social para fazer unir na divergência, e a gente traz isso, né? Você mesmo falou, a professora Aline, ela é maravilhosa, eu conheci nesse ramo dos concursos. Você é uma pessoa que eu tenho muita afetividade desde a Universidade de Brasília, da graduação, e eu espero muito estar contribuindo, né? Eu me coloco à disposição sempre que você precisar, né? Hoje a agenda foi bem corrida, que eu estava dando 9 suas, aí depois foi FHTM, Movimento de Concentração, eu já estava aqui falando sobre questão LGBT num sábado, tá? Isso que é mais bacana. Maratona, serviço social. Maratona de serviço socialista. Mas eu vejo que se a gente não estiver disponível para isso também, que tipo de sociedade a gente vai estar construindo, né? E eu tenho certeza, sucesso nessa onda de criação de conteúdos, no que precisar, estou aqui à disposição, porque eu tenho certeza que a gente pode construir resistência nas redes sociais, que o serviço social também tem muito a contribuir para isso. Com certeza, meu querido. Um beijo, obrigada demais, viu? Foi Boa noite, muito gente. bom. E foi só a primeira, ainda vem muitas por aí, tá? Várias. Um beijo, gente. Boa Obrigada, noite. viu? Beijo, Fábio. Tchau, tchau. Beijo.